Olá, muito boa tarde. Em cada domingo os cristãos refletem em torno da palavra contida nos textos bíblicos. É essa situação que hoje antecipamos nesta ocasião em que queremos aprofundar esses conteúdos. Fazemos-lo com o padre Armindo Vaz, que é professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e também entre nós, Frei José Nunes, professor de Teologia, também na Universidade Católica. Obrigado por estarem uma vez mais connosco. Vamos então analisar a profundidade destes textos propostos para este 25º Domingo do Tempo Comum e começamos pelo Evangelho. Vamos então escutar o que nos diz este Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos dizendo-lhes: "O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará." Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: "Que discutíeis no caminho?" Eles ficaram calados porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: "Quem quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos." E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: "Quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que me recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou." Muito bem, Padre Armindo Vaz. Temos então aqui uma continuidade em relação ao Evangelho da passada semana e uma vez mais Jesus vai revelando aquilo que é a sua própria identidade. Continuamos nesta revelação da sua identidade. Exatamente. Neste trecho Marcos continua a falar da identificação do próprio Jesus frente aos seus discípulos. E essa revelação continua precisamente a falar de Jesus como o Filho do Homem que vai ser entregue às mãos dos homens. Temos aqui uma contraposição entre o Filho do Homem, o homem em plenitude, o homem cheio do Espírito de Deus, o homem de natureza divina, relacionado, portanto, com o Filho do Homem aparecido no livro do profeta Daniel. Por um lado, este homem em plenitude, referido a Jesus, e por outro lado, os homens, isto é, as autoridades político-religiosas judaicas do tempo, que vão matá-lo, mas, diz Jesus, podem acabar com a minha vida física. Mas 3 dias depois de morto, ressuscitará. Eu ressuscitarei. Isto é, a minha vida não se limita ao percurso terrestre e físico. A minha vida está para além de um percurso de vida física. A minha vida continua ao nível do Espírito no coração de Deus e para sempre. Porquê? Porque venho de Deus e para Deus vou. É um caminho de morte, mas é um destino de vida. Esta questão, esta revelação de ressurreição também é muito inovador. Naquele contexto judaico não havia propriamente uma mentalidade que aceitasse essa possibilidade no fim da vida. Não? O conceito de ressurreição já existia no tempo de Jesus e antes dele. Já o encontramos no Antigo Testamento, nos livros dos Macabeus, já lá está. No entanto, ainda era entendida talvez ainda segundo uma forma grega. Jesus agora
fala de ressurreição como não um vir de novo à vida depois de uma morte física, mas sim como uma reabilitação total do ser humano que sim morreu, mas que agora continua a viver ao nível do Espírito de Deus que o ressuscita, que o faz viver, que continua a fazer viver em Deus. Isto compreende-se, em termos cristãos, uma vez que a pessoa que entra no círculo do amor de Deus, enxertando-se na pessoa de Jesus Cristo, está a viver em Deus, desde o batismo, segundo a fé cristã. Ora, como o amor de Deus é eterno, então, mesmo depois de uma morte da vida física, a pessoa continua a viver para sempre, porque o amor de Deus continua para sempre. Os discípulos não compreenderam aquelas palavras e tinham medo de interrogar. Não compreenderam aquelas palavras. Isto é, este é o segundo anúncio da paixão. Na semana passada ouvíamos de Marcos o primeiro anúncio da paixão. Já é a segunda vez que Jesus, qual professor que quer insistir com uma determinada mensagem, repete a lição aos seus discípulos. Repete-lhes a lição. Mesmo assim, eles ainda não compreendiam. Isto é, não assumiam aquela lição que Jesus tinha dado. O sofrimento inevitável é para ser assumido e então ele transforma a existência de uma pessoa, dando-lhe um sentido totalmente positivo. Que não tinham compreendido, é claro, porque eles entram em casa e de que é que vinham a falar no caminho? Vinham a discutir qual deles era o maior, ou seja, continuavam a pensar em termos de prestígio, de dar sentido à vida por meio do poder, do ter, do domínio sobre os outros, etc. E Jesus, o que é que lhes propõe? Precisamente como sua própria identificação, ou para a identificação deles com Ele. O que ele lhes propõe é servir, pôr-se ao serviço dos outros. E então, para isso, põe aqui no meio deles uma criança. Criança que aparece, não propriamente com o sentido da ingênua, da inocente, mas sim está a representar toda aquela pessoa que está carente, que depende dos outros, depende sobretudo dos pais e que precisa de tudo e, portanto, está à espera que a ajudem, que a eduquem e que tratem da sua vida, que cuidem da sua vida. O Papa Francisco gostaria muito de ouvir estas palavras do Evangelho, que cuidem dela. É para aí que Jesus aponta. Quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e quem me recebe a mim recebe o Pai. Isto é, quem entra nesta lógica deste projeto de vida que eu vivo e que eu vos proponho, então está em comunhão com Deus e dá realmente sentido à sua vida. Frei José Nunes, isto basicamente é um confronto entre aquilo que podemos chamar como a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Pois. Que entram aqui em alguma fricção e que os discípulos começam a perceber aquilo que Jesus lhes pede e lhes propõe. Exatamente. E, portanto, aqui reflete-se uma das tentações do ser humano, que Jesus também sofreu logo no início da sua vida pública, não é? Que é a tentação realmente do poder, do mandar, do estar acima, do ser mais que os outros, não é? Quando Jesus pede é que a gente seja o mais pequeno. O maior será o servo de todos, será o criado, será o escravo dos outros, digamos assim. E, portanto, há essa fricção. Agora, é uma fricção, e isto tem um pouco a ver com o que refletíamos a semana passada, é uma fricção que é mais aparente que real. Porquê? Porque quem faz a experiência do serviço encontra a maior felicidade. E, portanto, quando Deus pede que nós nos ponhamos ao serviço uns dos outros, quem tem a ganhar com isso somos nós. Porque esse é o sentido da vida mais profundo, é o que traz mais alegria e felicidade ao ser humano.
É algo recorrente que se encontra quando regressam os jovens que participam nas experiências de voluntariado missionário. Por exemplo... Que fazem um contacto primeiro, não é? Com a carência de tudo. Exatamente. E depois dizem sempre que trouxeram mais do que aquilo que receberam mais levaram. do que aquilo que deram. O Papa João Paulo II também, quando foi à África, nos anos 80, creio que no Zaire, um dia também dizia isso. Na experiência missionária não sabemos quem dá mais. Se o missionário que vai, se é esse que dá mais, se as pessoas que lá estão, os evangelizandos, que dão ao missionário. Quem é que dá mais? E quem é missionário sabe que realmente recebe mais. E, portanto, há aqui uma proposta para a Igreja de todos os tempos e lugares, para os cristãos de todos os tempos e lugares, para toda a humanidade, mas em primeiro lugar para quem é discípulo de Jesus e o conhece, que é de assumir na vida o serviço como algo de central. E desde há 2000 anos que a Igreja realmente se organiza em muitos serviços e ministérios, nos vários setores da vida, no culto, na liturgia, mas também na evangelização, na palavra, há imensos serviços e ministérios, na caridade, no governo, na orientação das comunidades. Há imensos serviços. Há serviços mais internos da Igreja, da comunidade cristã, outros mais para fora, de fazer o bem aos outros, voluntários, visitadores, etc. Há serviços mais permanentes e de maior responsabilidade, como, por exemplo, os ministérios ordenados. Há outros mais passageiros, outros os chamados instituídos, como os ministros da comunhão, os leitores, os acólitos, enfim. Há centenas, para não dizer milhares, de serviços e ministérios. E os ministros do governo também são. Também teriam que ser, também teriam que ser. Aliás, todos os cristãos também, nesse serviço da Igreja para o mundo, para a sociedade, podem assumir tarefas sindicais, tarefas políticas, tarefas de solidariedade, de filantropia. O Papa Francisco também já o disse muito claramente. Com certeza, quer dizer. Portanto, o serviço aos outros, a entrega aos outros, é uma categoria que resume em si todo o Evangelho, resume a proposta de Jesus, né? Quem quiser ser o maior, seja ao servo de todos, e traz muita felicidade. São Paulo, aliás, termino este comentário com isto. São Paulo, quando se despede, isto vem no livro dos Atos dos Apóstolos, quando se despede da comunidade de Éfeso, cita Jesus com umas palavras que não aparecem nos Evangelhos, mas São Paulo cita Jesus. Tê-las há dito, havia uma tradição qualquer oral que dizia que Jesus teria dito aquilo. Há mais felicidade em dar do que em receber. São Paulo diz que Jesus disse isto. E é isso, quer dizer, esta é que é a questão. Quem se põe ao serviço dos outros encontra realmente um sentido belíssimo, profundo, de vida, encontra mais felicidade. E é um esquema de funcionamento do qual o mundo hoje está muito carente. Não estou a dizer que é isto é apenas para os cristãos, é para todo o mundo, quando nós vemos os sistemas económicos que temos, fundamentados na ganância e na ambição desmesurada. No autocentrado, pensar em si, ganância... Toda a exclusão que provoca este sistema... E não pensar no outro. Tão simples. Uma economia a pensar mais no outro. Uma ecologia a pensar mais no outro. Umas finanças a pensar mais no outro. Uma política a pensar mais no outro. Claro, exatamente é isso. Vamos avançar então para a primeira leitura do livro da Sabedoria e Padre Hermínio Vaz realmente aqui nos apresenta também a sabedoria de Deus que choca, digamos, ou que contrasta com o mundo e às vezes até desperta o ódio neste mundo, não é? Este trecho do livro da Sabedoria, o livro da Sabedoria está escrito por um judeu a viver no norte do Egito, numa comunidade judaica, na diáspora judaica, no século I a.C. Nessa altura, muitos judeus estavam a renunciar à fé dos antepassados, à fé no próprio Deus único, para se passarem para o culto de ídolos pagãos no mundo pagão egípcio em que viviam. Egípcio, greco-romano, à volta na bacia do Mediterrâneo. Aí muita gente, muitos judeus abandonavam a própria fé para viver de uma forma mais tranquila, mais descomprometida as ideologias pagãs desse local geográfico.
E então, e sobretudo, muitos judeus, esses judeus que se passavam por outro lado, tinham uma atitude crítica face aos justos, piedosos, que se mantinham fiéis às tradições dos pais, dos antepassados. Esses críticos são aqui designados por ímpios. Disseram os ímpios: o quê? Armemos ciladas ao justo, observemos como é a sua morte, porque se o justo é filho de Deus, que o proteja. Provemo-lo com ultrajes e torturas, condenemo-lo à morte infame. Havia então muita gente que se identificava com estes justos e sofriam com estes ultrajes dos seus próprios correligionários. Eram da mesma religião. Eventualmente também poderia haver pagãos que se identificariam com estes ímpios, que criticavam então os piedosos e os justos. A verdade é que tudo isto se realizou de uma forma plena na pessoa de Jesus, especialmente nos seus sofrimentos, na sua paixão e na sua morte. A comunidade cristã via Jesus a dar sentido a todos estes sofrimentos das pessoas justas que sofriam esse sofrimento. É por isso que este texto está aqui, para ser ligado com o trecho do Evangelho que fala precisamente do anúncio da paixão e da morte de Jesus. Frei José Nunes, a coerência de vida é extremamente incómoda para os ímpios, aqueles que não seguem um projeto. E a gente vê isso a toda a hora. A gente olha para Jesus e vê alguém que não queria o mal de ninguém, mas só pelo facto de ser coerente, de ser justo, de ser santo, digamos assim, de ser o santo dos santos, e se incomodava. Só o facto de ser coerente, de ser honesto, de falar a verdade, isso incomodava. Incomodava tanto que acabaram por matá-lo. Era uma reprovação tácita. Era uma reprovação indireta, tácita dos outros. Mas é que isso acontece em todos os tempos e lugares. Olhemos para hoje. Por exemplo, o Papa Francisco. O Papa Francisco, pela sua coerência, pela sua honestidade, pela sua simplicidade, porque é um justo, porque é um santo, o que ele incomoda, as pessoas que não o suportam. Às vezes dentro da própria igreja. Porquê? Porque ele indiretamente chama a atenção para outras coisas. Denuncia certas situações. Não é? E há quem não aguente isso. Há quem se sinta muito incomodado. Não é? Mas digo, podiam-se dar outros exemplos sem ser o Papa Francisco. Isto é para dizer assim, sempre que há alguém que vive mais ou menos lisamente, com uma lisura, com honestidade, com coerência, com bondade, isso indiretamente é uma afronta a quem não vive dessa maneira, a quem tem outros esquemas. E, portanto, claro, depois começa aí uma revolta muito grande e um querer armar ciladas ao justo, não é? Que são coisas que começam no coração, como aliás diz a segunda leitura, e até se podia passar já para aí. Sim, podemos avançar já para a análise da segunda leitura. De onde é que vêm os males, as guerras, os ódios? É cá do coração, é cá de dentro, não é? Cá de dentro. A gente começa a não suportar alguém por causa disto, por causa daquilo. E essas rivalidades, e essas invejas e esses ódios depois transformam-se em atitudes assassinas, criminosas, em guerras, não é? São Tiago até parece um psicólogo, não é? Faz uma análise do que é o ser humano. Quer dizer, as maldades, as guerras, as cobiças, os assassinatos, nascem realmente dessas invejas, dessas perturbações do coração. Das paixões que lutam nos vossos membros. Exatamente. Para Armindo Vaz, esta epístola de São Tiago realmente confronta-nos com aquilo que é consequência de quando não se segue então este caminho de generosidade e de cuidado do outro, não é? Há 4 domingos que nós vimos lendo trechos da carta de Santiago. Pois. E esta põe o dedo numa ferida muito interessante que o Frei José Nunes já estava a tocar. Muitas pessoas pensam e afirmam que as guerras, os males do mundo
vêm de uma culpa original cometida nas brumas do tempo por um ser humano primordial e cujas consequências passaram de geração em geração para todos nós, estando nós a sofrer as consequências dessa culpa original, da qual não temos nós culpa, mas como somos da mesma natureza, estaríamos a sofrer as consequências. Ora, a pastoral que Santiago faz é bem diferente. Ele diz que as guerras e os males do mundo não vêm de um princípio, provêm de cada um. Como diria Jesus, do coração do homem. Vem do coração do homem, das paixões que lutam nos vossos membros. E, portanto, Santiago está a apelar para a conversão da interioridade, a transformação do coração do ser humano. Quando a máquina interior está correta e está bem, então tudo o que ela produz é bem e não guerras ou males que assolam, infelizmente, o mundo em que vivemos. Frei José Nunes, só para concluir, realmente, ao fim e ao cabo, é a proposta de que, para que possamos aderir à sabedoria de Deus, lá está, e conseguir desligarmos destas categorias do mundo. Exatamente. E a possibilidade realmente de viver nessa perspectiva de Deus, segundo a vontade de Deus, é porque nós, no nosso interior, não somos habitados por estas paixões desordenadas, mas também somos habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo tem tantos dons e frutos dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós como num templo, diz São Paulo. E ele, ao habitar em nós, dá-nos os frutos todos, até São Paulo também diz isso na Carta aos Gálatas, a caridade, a paz, a alegria, a bondade, tudo isso também nos habita. Então é possível nós superarmos as paixões desordenadas que cá estão no nosso interior pela força de bem que também está no nosso interior, que é o Espírito de Deus, e viver à maneira de Deus e construir a fraternidade na humanidade. Muito bem, agradeço aos dois o facto de terem estado hoje aqui connosco e nos terem ajudado realmente a aprofundar e a perceber a riqueza destes textos bíblicos. Muito obrigado pela vossa presença. Foi a análise dos textos bíblicos que serão lidos na liturgia do próximo domingo. Nós chegamos assim ao fim deste nosso encontro. Eu recordo que mais logo, pelas 22h45, também pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Ele regressa também no domingo a partir das 6 da manhã. Um bom fim de semana e até à próxima segunda-feira.